O Internacional está eliminado da Copa do Brasil, empatou no Maracanã pelo placar de 1-1, um jogo onde de novo as falhas individuais fizeram a diferença. O time do Inter até teve uma postura mais adequada em comparação àquela que teve no estádio Beira-Rio, mas não foi capaz de superar o Fluminense. A ineficiência do setor ofensivo, a instabilidade emocional em erros individuais e principalmente a dominância de mentalidade que o Fluminense teve durante todo o duelo, tudo isso fez diferença para que o Inter caia fora da Copa do Brasil de maneira prematura. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre o empate colorado aqui no Maraca, agora numa dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. O Inter está eliminado da Copa do Brasil. É verdade que a gente precisa pontuar que a eliminação do Inter no final, em termos de contexto, ela é uma eliminação que até se tornou digna, porque o Inter até o final brigou, o Inter até o final teve chances de virar a partida. O Inter até o final pressionou o Fluminense e ficou por um detalhe, um gol de conseguir uma vitória que levaria o jogo para os pênaltis, mas não conseguiu. E o Inter não conseguiu também porque esbarrou em limitações que possui. O Inter não foi eliminado hoje aqui no Maracanã. Eu acho que é um consenso isso. Aqui no Maracanã, o Inter até fez um jogo bom, mas o Inter foi eliminado no Beira-Rio. E hoje, toda a crítica que será feita, ela vai ser uma crítica voltada para a postura que o Inter teve e os erros que o Inter cometeu no Beira-Rio. A derrota lá é inadmissível, a derrota lá é inaceitável. O empate aqui hoje, ele é um resultado normal e onde o Inter até apresentou algumas coisas positivas, mas a eliminação é vexatória. A eliminação, ela machuca, em especial porque depois do que se viu hoje, ficou muito claro que o que aconteceu no Beira-Rio foi de fato algo muito vergonhoso. O Roger fez uma escalação que eu achei inteligente, ele coloca o Richard como 5 para afundar o Richard entre os zagueiros e liberar o Bernabé e liberar o Aguirre, e assim tentar pressionar a equipe do Fluminense. A dupla de zaga de Gabriel Mercado e Vitão, que é a melhor que o Inter tem no momento, mas é verdade, e a gente precisa pontuar, que o Inter esteve extremamente acidentado no jogo de hoje aqui no Maracanã. Primeiro porque logo no começo, com uma pancada na cabeça, o Richard cai desmaiado e através do protocolo de concussão tem que sair, e aí se coloca o Ronaldo. Minutos depois, o Mercado sente uma lesão muscular e o Roger precisa colocar o Juninho. Foi muito acidente para pouco tempo de jogo, só que diga-se de passagem, o Inter se comportou bem mediante esses acidentes. Eu tenho a particular opinião que esse jogo era mais pro Juninho do que pro Mercado, porque era um jogo onde se precisava muito sair pelos lados do campo. E essa saída do Juninho, ela é mais ágil do que a saída do Mercado. O Richard, eu gostei da opção dele como 5, mas o Ronaldo é o cara que tem uma saída um pouco melhor. Então o Inter se comportou bem no jogo. Defensivamente, na primeira etapa, o Inter foi impecável. O Inter não cedeu oportunidades de gol pro Fluminense, mas esbarrou de novo no grande problema da temporada, a ineficiência ofensiva. E o Inter criou muito pouco também no primeiro tempo, com o Alan Patrick bem marcado, um Wesley de novo não conseguindo se superar tecnicamente e um Borré que de novo, 2 milhões de reais por mês, mais um jogo decisivo e o Borré não aparece. Ele briga, ele participa, mas ele não decide. Ele não cria nenhuma oportunidade de gol que possa ter colocado o Inter mais perto da classificação. E através dessa ineficiência, o Inter vai para o intervalo com o 0-0 com outro problema. Porque o melhor jogador ofensivamente do Inter, que é o Carboneiro, também sente uma questão muscular. E aí é preciso entrar o Bruno Tabata. E aí, logo no começo, vem o lance que arremata de vez a chance do Inter. O Ronaldo, com uma bola limpa no setor defensivo, vai dar um passe para o Rocher, a bola pinga no pé direito dele antes, ele erra em bola e entrega no pé do Canóbio. É uma infelicidade. Eu não sou do time
que crucifica o Ronaldo, que vai colocar o Ronaldo, dizer que ele não serve mais para jogar no Inter. Eu acho ele um bom jogador, um jogador interessante que teve uma infelicidade tremenda em um jogo onde ele estava tendo uma boa atuação. Mas a infelicidade, obviamente, ela se sobrepõe a tudo. Ele entrega o gol para o Canóbio, o Canóbio faz 1-0 de novo, assim como no Beira-Rio, em um gol em que o Inter dá de presente para o Fluminense. Bom, a partir daí, o Inter vai pro abafa, pressiona. O Roger mexe muito bem no time. A entrada do Ricardo Matias, ela mostra que o Ricardo Matias não pode ser reserva desse time. O Ricardo Matias não pode ser reserva desse time. A entrada do Ricardo Matias fez o time melhorar muito no ataque em comparação ao que o Borré estava apresentando. Ele tenta indo o Vitinho, ele baixa o Bruno Tabata. O Bernabei ofensivamente era o melhor jogador do Internacional e o Bernabei consegue um pênalti. Na esperteza, na agilidade, ele pega uma bola, sofre a penalidade que o Alan Patrick, que fez um jogo muito abaixo, erra, o juiz manda voltar e ele faz o 1-1. E aí depois o Inter foi pro abafa e o Inter teve a oportunidade de virar o jogo. O Aguirre cruzou uma bola em que o Ricardo Matias se estica todo para alcançar e não alcança, mas é um detalhe que poderia colocar o gol do Inter e poderia colocar o Inter em uma decisão de pênaltis. Mas esse detalhe não aconteceu. E o fato de ficar por um detalhe, a eliminação, só machuca mais. Só machuca mais porque a pergunta é por que esse time fez o que fez na ida contra o Fluminense, tendo tanta inferioridade em relação ao adversário. É a pergunta que vai martelar por muito tempo na cabeça do torcedor colorado. Nenhuma chance do Roger cair, tá? Nenhuma chance, principalmente pelo jeito que foi o jogo. Vão tentar uma remobilização para passar do Flamengo, que se caiu pro Fluminense, o Flamengo é 10 vezes mais difícil do que o Fluminense. É o que resta pro Inter nessa temporada de 2025. Triste, doída a eliminação aqui no Maracanã. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!